Sejam muito bem-vindos ao Readcast, mais um episódio desta semana, neste caso, nono episódio. Para esta semana, contamos com a presença do Dr. Rufino Sitoy, mais um ativo da Universidade João Chissano, que é um quadro formado por essa instituição, um quadro também mestrado no Chile, e neste momento está a fazer o seu doutoramento na Europa. Dr. Rufino, muito bem-vindo. Agradecemos imenso por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por este convite. Muito obrigado à organização e quero saudar também as pessoas todas que nos acompanham. Já estava ansioso por fazer parte do Readcast, ver os conteúdos nas redes sociais, Facebook, LinkedIn. Eu disse, não, tenho que juntar-me e cá estou muito satisfeito por poder participar. Muito obrigado. Em termos do nosso tema, o tema que nos propusemos a discutir hoje, é na verdade um assunto extremamente útil e pontual, sobretudo para o nosso contexto africano, assim como para Moçambique muito em particular. Vamos discutir os contornos e recrudescimento do terrorismo em Moçambique. Dr. Rufino, antes de entrarmos no nosso debate de hoje, a nossa conversa, vamos começar de uma forma diferente. Sei que está a fazer o seu doutoramento. Queria que partilhasse um pouquinho conosco essa sua experiência de doutoramento. Em 1 minuto ou 2 minutos, como está a ser esta experiência? Muito obrigado. Eu estou a fazer doutoramento no Centro de Estudos Africanos da Universidade Basileia, na Suíça, e está a ser uma experiência muito boa, no sentido em que há oportunidades, por exemplo, do ponto de vista de acesso a certos recursos que eu estou a ter agora aqui, que seria difícil ter em Moçambique, onde os recursos financeiros são mais limitados. Do ponto de vista também de participação e engajamento em eventos com outros especialistas renomados internacionalmente, também é uma oportunidade excelente, porque facilmente se pode ter acesso a espaços importantes de decisão, não só ao nível do continente europeu, mas também ao nível do mundo. Estamos a falar, por exemplo, de Genebra, estamos a falar, por exemplo, de espaços financeiros estratégicos como Zurique ou pode ser até mesmo Paris, que está perto. Então é uma oportunidade ímpar e que agrega valor a qualquer pessoa que esteja a estudar um doutoramento e de forma muito particular ao doutoramento na área de violência que estou a fazer. Muito bem. Bom, não é por acaso que estamos consigo aqui hoje, é que na verdade tem um percurso a discutir essas questões ligadas à violência, muito em particular sobre o terrorismo. Sei que o seu livro intitulado, como é que chama? O Terrorismo em África, Ameaças para Moçambique, algo mais ou menos assim, discute as questões de terrorismo e, mais do que isso, agora está também a fazer doutoramento em área ligada ao terrorismo. Também tem artigos escritos sobre o mesmo fenómeno. Então, de facto, estamos diante de alguém com alguma autoridade para falar desta temática. Vamos começar, Dr. Rufino, questionando-lhe qual seria a distinção entre o terrorismo e outro tipo de conflitos. Estamos a falar de conflitos, não é? Há vários tipos de conflitos que nós temos estado a ver. Queria que nos distinguisse, muito em particular, o terrorismo dos outros tipos de ameaças ou de conflitos que vão emergindo no sistema internacional. A diferença essencial entre o terrorismo e outras formas de ameaça, primeiro está nas motivações da violência e a forma como se alcançam os objetivos por trás destas motivações, ou a forma como os grupos que protagonizam a violência alcançam os seus objetivos. E depois também há uma questão muito essencial aqui, é que o conceito de terrorismo é um conceito altamente politizado. Por isso que, em alguma literatura, prefere-se falar de extremismo violento, que é uma forma de caracterizar ideologias que sejam que tenham uma visão do mundo radical, ou para além daquilo que são as visões convencionais e que são mais tolerantes às contradições, aos antagonismos e outras formas diversas de ver as coisas, de ver a vida, de ver a sociedade, de ver a política e outros aspectos sociais. O terrorismo, comparado, por exemplo, à guerra civil normal, estamos a dizer que a guerra civil geralmente é levada a cabo
por grupos armados convencionais. Estamos a dizer que, no caso da Guerra Civil em Moçambique, nós tínhamos uma força militar convencional aberta e que fazia uma disputa clara, que neste caso era a Renamo. Agora, no caso do terrorismo, nós temos uma predominância muito grande de forças irregulares, e está isto subjacente ao próprio conceito de terrorismo, que não podem fazer um engajamento direto às forças do Estado, porque não tem nem um número de pessoas para fazer este engajamento direto, mas às vezes também não tem nem a legitimidade para poder mobilizar pessoas suficientes para fazer o engajamento direto em forma de forças armadas regulares, e portanto começam a partir para estas ações que são chamadas terroristas, né? Estamos a dizer o quê? A colocar uma bomba, a instalar medo numa determinada população, a ameaçar figuras políticas. Então começam essas ações subversivas, mas o objetivo e a particularidade também destas ações subversivas é que geralmente não atingem o seu objetivo principal, que são os seus antagonistas políticos. Elas geralmente têm em vista civis, não é? Como forma de exercer algum tipo de ameaça, chantagem ou coação ao regime do dia ou algum outro tipo de organização, seja ela internacional ou doméstica. Portanto, eu penso que as diferenças entre o terrorismo e outras formas de violência estão nisto. É que depois também não temos, nem sempre temos clareza. Hoje em dia estamos a ver uma variação do terrorismo em que é tão transnacional que já não temos nem clareza de quem detém as ideologias, não é? Esta transnacionalidade é uma marca muito presente nos últimos tempos da evolução da violência terrorista, em que nós temos ataques em Moçambique, nós sabemos que algum apoio, alguns homens inclusive vêm da Tanzânia, a formação aconteceu no Congo, no Quênia, na Somália, e o líder, o mentor ou a liderança espiritual vem de Tanzânia ou vem de Congo, mas o centro, o núcleo de toda a ideologia está no Médio Oriente. Então estamos a falar de uma forma de violência que é muito descentralizada e que naturalmente desafia a forma como os Estados estão habituados a lidar com ameaças convencionais. Em nós sabemos que o nosso inimigo é fulano de X, este inimigo reivindica o aspecto X. Agora, com o terrorismo, nós nem sempre temos clareza com quem estamos a combater, porque às vezes os ataques acontecem de forma secreta ou com algum nível de secretismo, e nem sempre nós podemos identificar a fonte da ameaça, porque a fonte está sempre em movimentos permanentes, né? Em estudos de segurança fala-se deste tipo novo de ameaça, essas ameaças híbridas e que captura mais ou menos esta caracterização deste tipo de movimentos ou deste tipo de grupos. Doutor, há um debate interessante sobre, vamos lá dizer, as táticas, a forma de atuação dos movimentos terroristas que têm estado, portanto, a atuar em Cabo Delgado. O que eu queria perceber é: existirá alguma distinção entre os movimentos, ou o movimento, parece que não é um único movimento que atua em Cabo Delgado, e os outros movimentos que atuam em diferentes espaços do globo? Estou a falar, por exemplo, da Nigéria, estou a falar da Somália, estou a falar do ISIS, por exemplo, na altura no Iraque e na Síria. Existe alguma distinção ou, vamos lá, diferença em termos de formas de atuação desses movimentos terroristas, ou todos eles atuam da mesma forma? Na forma de atuação pode não haver muita diferença, porque usam aqui ataques indiscriminados contra civis, violência contra mulheres e crianças, e depois também vamos a falar de recrutamentos forçados, destruição de infraestrutura pública, privada, mas a forma como a insurgência iniciou em Moçambique é muito diferente da forma como ela começou na Nigéria, na Somália, por exemplo, que eram os grupos pelo menos mais predominantes até alguns tempos. Estamos a dizer o quê? Por exemplo, que em Moçambique os ataques começaram, primeiro, até hoje não se tem clareza de quem está por detrás destes ataques. Há alguns nomes que foram sobressaindo, inclusive o nome de Ibn Omar, agora fala-se de Dardai e outros nomes associados,
fala-se de Sheikh Hassan, que é mais ou menos o líder espiritual, mas não se sabe em última instância quem detém os objetivos por detrás da insurgência. Sabe-se também que esta insurgência está afiliada ao Estado Islâmico, mas a filiação não aconteceu logo no início da violência. Então estamos a dizer o quê? A filiação aconteceu depois, quando o grupo já tinha alguns objetivos. Portanto, para além do Estado Islâmico, quem está por detrás dos objetivos iniciais deste grupo antes da sua associação ao Estado Islâmico? Porque agora os objetivos já podem estar mais difusos, podem estar imiscuídos com os objetivos também do Estado Islâmico de expansão e de violência global. Agora, e esta é a grande particularidade de Moçambique, que até agora nós não temos clareza. E uma coisa interessante na violência que acontece aqui em Moçambique é que ela foi iniciada, por exemplo, no distrito de Mocimboa da Praia, um pouco Palma, com alguma concentração em Mocimboa da Praia, e as pessoas foram recrutadas também inicialmente nestes locais. E as mesmas pessoas que foram recrutadas devolvem a violência aos seus lugares de origem. E sob o ponto de vista da articulação de uma reivindicação é problemático, porque se você está a reclamar a islamização do Estado, está a reclamar discriminação local, está a reclamar a marginalização, porque de novo as vítimas da violência são maioritariamente os grupos marginalizados ou o grupo ao qual pertence o indivíduo que faz as reivindicações. Então eu penso que estas são algumas contradições que existem em Moçambique que não existiram na Nigéria, em que quando o grupo surgiu já haviam antecedentes nos anos 90, antes mesmo da independência, já haviam objetivos de instalar um regime islâmico na Nigéria, no norte da Nigéria. E depois da independência houve clivagens entre as forças políticas e religiosas por causa de questões de territorialidade no norte da Nigéria, questões de gestão dos recursos abundantes na Nigéria, e questões também de acesso e controle ao próprio poder, e que depois, em última instância, levaram a que o Boko Haram se estabelecesse e começasse a atacar o governo com reivindicações claras, origens claras e liderança clara, que era o Yusuf, que morreu antes de 2010. Na Somália é a mesma coisa. Nós temos uma origem clara de insurgência na Somália, que tem a ver com a política de clãs, tem a ver com a instabilização que se instalou depois da morte de Siad Barre na Somália no princípio dos anos 90, e que depois também com estas disputas e também com a forte penetração dos princípios islâmicos e da influência da Al-Qaeda naquela região, começou a se estabelecer esse movimento chamado a Juventude, que vinha a reivindicar questões específicas e que depois fez ataques também específicos como forma de materializar as suas reivindicações ou de realizar os seus objetivos. Em Moçambique nós temos essas contradições lógicas e estratégicas, e mesmo na forma como se desenvolve a violência em Moçambique, nós mergulhamos entre esta tentativa de conquista de mentes e corações em alguns ataques, e em outros ataques são arbitrariedades e não há um padrão previsível de onde vão acontecer as decapitações, de onde vão acontecer as violações, de onde vão acontecer as queimas de casas, e onde vai acontecer a tentativa de falar num tom mais ameno e mais tentativa de não só de cooptação, mas também de comprar os corações das comunidades. Então nós temos esta particularidade em Moçambique. Doutor, estamos já há 8 anos quase com o terrorismo em Cabo Delgado, com algumas tendências de alastramento, olhando por exemplo para os últimos ataques que aconteceram em Niassa, na reserva. Talvez a minha pergunta seria: o que é que está a falhar? Por que é que, depois de termos tantas intervenções de diferentes atores, quer domésticos, assim como atores internacionais, como a presença de Ruanda, a presença das forças da SAMIM, o que é que está a falhar? Por que é que não há, portanto, o retrair do terrorismo em Moçambique? Há muitos elementos estratégicos. Inicialmente, eu penso que, logo a princípio, é que o terrorismo nos encontrou numa situação de fragilidade do sistema de defesa e segurança. Esta fragilidade existe na polícia, existe na inteligência, existe nas forças armadas de defesa do Estado moçambicano.
E como é que se manifesta esta fragilidade? Desde a capacidade de controle das fronteiras, desde a capacidade de resposta do próprio Estado às primeiras manifestações, os primeiros sinais que iam sendo emitidos localmente sobre a presença de gente estranha à comunidade e que promovia objetivos estranhos. E depois também é preciso considerar que antes mesmo de começar o terrorismo em Moçambique, em 2012 já haviam tido ataques em Mtwara, que faz fronteira com a região norte de Cabo Delgado com Palma, que é o que separa Tanzânia e Moçambique. Já haviam havido ataques. Esses homens haviam sofrido revés ao nível do Quênia pelas forças quenianas, eram do Al-Shabaab, não é? Se estabeleceram lá, foram reprimidos e soube-se que essas pessoas haviam se estabelecido em Moçambique. Estamos a falar de 2012, já haviam esses indícios de mobilidades suspeitas e que haviam atividades comerciais suspeitas e que o Estado não conseguiu prever e se preparar para este tipo de ameaça que estava a crescer exponencialmente e portanto, este foi a principal falha de segurança logo antes da própria violência iniciar. E depois, quando a violência inicia, é o estado de negação do Estado moçambicano, não é? Passando à repetição. Esta ideia de que não era terrorismo, os ultimatos dados pelo comandante da polícia, Bernardino Rafael, de poucos dias para se renderem. Quer dizer, houve um desconhecimento pleno do que estava a acontecer. Significa que a inteligência falhou muito, do ponto de vista de identificação da ameaça. Significa que a liderança também não fez o trabalho de base, que é conhecer a ameaça que estava a lidar com ela, seja pelo modus operandi, seja pelas questões de mobilidade. Então, este desconhecimento criou muitas demoras, porque havia esta ideia de que era possível eliminar a insurgência numa ação imediata, quando aquilo já havia se instalado, havia comprado muita gente localmente e estava a dar incentivos claros. A insurgência tinha muito dinheiro e que estava a dar incentivos aos jovens para juntarem-se a ela. Ela cresceu rapidamente por causa destes problemas de reconhecimento, destes problemas de negação desta violência e se calhar também da marginalização do capital intelectual que existe no país para a identificação deste tipo de ameaças. E é um padrão que existe em Moçambique há muito tempo, que os intelectuais eles foram colocados à margem dos problemas do país. O processo decisivo prioriza opiniões mais do que evidências, mais do que sustentação teórico-científica dos argumentos. E isto nos criou muitos atrasos. Depois o processo de contratação da Wagner, que entrou, não conseguiu também entender, porque certamente não se fez o trabalho de inteligência suficiente, não se fez o estudo científico suficiente para perceber essa ameaça. O fracasso da DAG, que entrou com material desadequado para a natureza da insurgência, o tipo de helicópteros, a distância entre o teatro de operações e o ponto de abastecimento dos helicópteros era abismal para poder conter com eficácia suficiente. E depois também nós temos problemas graves de equipamento, não é? Era muito comum quando os nossos homens estivessem no terreno, durante o calor do combate, que as armas encravassem. Nós já havíamos comprado AK-47 piratas, como se diz em linguagem popular. Isto criou todos os problemas e, à medida que o tempo também foi passando, nós fomos descobrir que as forças armadas que foram colocadas em substituição das forças policiais também não tinham treinamento suficiente, foram cometidas muitas arbitrariedades que colocaram em dúvida o papel da população nesta violência. E não se combate nenhuma insurgência em qualquer estado sem que se tenha o apoio da população. É só ver que quando se começou a contar com o apoio das forças locais, pelo menos nos espaços onde a insurgência se estava a expandir, conseguiu-se conter muito a violência. Então, estas arbitrariedades, estas violações de direitos humanos cometidas pelas forças de defesa e segurança criaram uma dificuldade de colaboração com a comunidade que poderia ter ajudado a responder melhor à insurgência, e também suspeitava-se muito da comunidade, né? E portanto, este quadro todo é que fez com que nós não conseguíssemos responder efetivamente à insurgência, ao nível da incapacidade
das forças, estamos a falar do conhecimento teórico-científico da própria insurgência, estamos a falar também de questões de ausência de uma logística eficaz, tanto do ponto de vista de provisão de armamentos, estamos a falar de questão de disciplina das tropas, e estamos a falar também de questões muito que não se falam muito, mas estamos a falar também de questões da corrupção, não é? Do ponto de vista do mecanismo de canalização dos benefícios para as tropas. É só recordar-se que durante aquele período de luta, estamos a falar entre 2018 a 2022, havia muitas reclamações de pagamento de salários nas tropas, havia muitas reclamações de chegada dos subsídios, de canalização de bens alimentares, e hoje continuam essas reclamações. Parece que não se consegue canalizar a ração militar da forma adequada para as tropas. Isso tudo compromete não só a moral dos soldados, mas também a capacidade que elas têm de se sacrificar pelo Estado. Portanto, este quadro todo é que tem nos atrasado na nossa luta contra a insurgência. Percebo que o doutor citou e foi chamando muitos elementos internos, até dentro das nossas forças de defesa e segurança. Mas aqui há uma intervenção de outras forças. Estou a falar da SAMIM, estou a falar, portanto, de Ruanda, por exemplo, e que até sabemos que temos uma empresa, portanto, privada neste momento, que foge no nome, que detém 70%, e depois temos da anônima, portanto, que é moçambicana. Então, a minha questão é também olhar para esta dimensão de intervenção de outros atores, o que é que falhou, o que é que tem estado a falhar em relação à resposta desses intervenientes externos, portanto, no combate ao terrorismo. Na verdade, a intervenção, pelo menos militar externa, as evidências mostram que ela ajudou a controlar sobremaneira a insurgência. É só recordarmos que até o momento da intervenção nós tínhamos perdido quase Palma, Mocimboa, outros distritos de insurgência, ocupava quase 90% dos distritos de Cabo Delgado. E quando começaram a intervir essas forças, primeiro houve este ataque direto à insurgência, retraindo o seu espaço de ação, concentrando ela em alguns pontos específicos, cortando as suas fontes de logística, que alguma da sua logística vinha através do mar, e depois também outra por terra via Tanzânia, e também eliminando fisicamente alguns líderes desta insurgência. Estamos a falar da morte, não assassinato, da morte de Ibn Omar em combate em 2023. Portanto, houve um trabalho muito bom do ponto de vista de contenção desta ameaça. No entanto, este trabalho poderia ter sido melhor. Primeiro, houve um ponto em que poderia ter conseguido eliminar em níveis muito estratégicos essa insurgência até 2023, quando faleceu Ibn Omar. O número de insurgentes havia baixado dos 2.500 combatentes para cerca de 200 a 300 combatentes. Era um momento decisivo para se organizar a situação em Cabo Delgado. Mas depois as tropas da SAMIM tiveram que se retirar, o que deu moral para a insurgência a ressurgir. Por isso começou de novo a circular facilmente pelas zonas de Macomia, onde estavam estacionadas as tropas da SAMIM, e tinham ali um efeito dissuasivo. E depois também nós não conseguimos fazer o processo de substituição, não é? Nós fomos treinando muitas tropas. A missão de treinamento da União Europeia, que está até agora estacionada no Hotel Cardoso, e sob outra denominação agora, tivemos o apoio dos Estados Unidos, mas do ponto de vista efetivo, nós não sabemos o que estas tropas conseguiram fazer no campo de operações. Primeiro, do ponto de vista de substituição do papel que a SAMIM estava a fazer no terreno, e depois também do ponto de vista de melhoria até de questões de disciplina militar, melhoria do ponto de vista de prestação, melhoria. Então nós não conseguimos perceber isto. Obviamente tem a ver com questões mais profundas ao nível do Estado moçambicano. Doutor, existe uma espécie de um pacto, vamos lá dizer, um pacto de cooperação, de segurança mútua a nível da SADC, que de alguma forma defende que num cenário de instabilidade, num determinado ponto, a nível dos membros, todos os membros vão agir a favor, portanto, ou em defesa do membro que está a ser atacado. O que é que explica que, primeiro,
a SAMIM tenha sido preterido para entrar depois no campo operacional norte, em detrimento de Ruanda. E em segundo, o que é que explica que a SAMIM tenha em muito pouco tempo desistido, vamos assim dizer, da sua operação no Teatro Operacional Norte e Ruanda ter permanecido até hoje no Teatro Operacional Norte? Estas são questões muito controversas. É aí onde, quando nós estamos em relações internacionais, teoria de relações internacionais, começamos a falar até dos níveis de análise, estamos a falar de nível individual, aí estamos a falar das questões de igualdade da liderança, preferências da liderança, e tudo indica, há rumores de que o nosso presidente, até então, Filipe Nyusi, tinha uma predileção por Ruanda, pela intervenção do Ruanda, se calhar até por laços linguísticos com os ruandeses, e também há suspeitas, não sei até que ponto se pode sustentar isso, de que ele tivesse interesses comerciais com os ruandeses e possivelmente isso estivesse de alguma forma a afetar o julgamento estratégico dele em relação às questões da pátria. Então, as questões pessoas parece que miscuíram-se em algum momento com as questões da pátria, e esse tratamento preferencial que o Ruanda tinha, inclusive até do ponto de vista de acesso ao terreno, afetava a moral da liderança das tropas da SAMIM no terreno, de tal forma que, mesmo quando SAMIM entrou em Moçambique, levou muito tempo para que houvesse a alocação de tropas e para que as tropas entrassem em operações, por causa de algumas indecisões, mas já também há alguns elementos complementares que têm a ver com a questão da própria alocação de meios a SAMIM por parte dos Estados contribuintes, que é um problema que nós temos a nível da região. A região da CDAO também enfrenta o mesmo problema, que as contribuições para as missões estão muito aquém do esperado, não é? Então, este elemento foi determinante para que, primeiro, logo a princípio a entrada da SAMIM era suposto que fosse por alguns meses, era só uma missão de estabilização, não era uma missão, e acabou durando quase 2 anos, se não me equivoco. Ficou mais tempo do que era previsto, mas por esses pedidos de prorrogação da missão, e depois também quando a situação no RDC escalou, houve esse desafio de alocação de meios, mesmo os meios onde alocarmos. Em Moçambique já fizemos alguma estabilização e de facto conseguiu-se alguma estabilização. Houve uma redução significativa dos ataques, houve uma redução significativa do contingente de insurgência, e depois é melhor colocarmos essas tropas ao nível do Congo. Portanto, mesmos meios, 2 polos diferentes. Mas voltamos de novo aqui para questões também de coordenação interna. Estas preferências que haviam pelo Ruanda, ao invés de SAMIM, acabavam afetando até a moral das tropas da SAMIM, da liderança da SAMIM ao nível do continente, de tal forma que e também ao nível até as próprias crispações que existem ao nível da África do Sul e de Ruanda, gerava algum tipo de desconfiança até entre essas tropas no terreno, que não refletiam só a preferência do nosso líder, mas refletiam também disputas que existiam entre SADC e Ruanda, por causa também da questão do Congo e do posicionamento do presidente sul-africano em toda a região da SADC em relação ao Congo. Portanto, a colaboração também não era lá muito efetiva. Portanto, há um rol aqui de elementos que se pode trazer para justificar, desde a própria preferência da liderança, desde a imiscuidade entre as questões pessoais e as questões de Estado, e depois os desafios de segurança regional e os conflitos existentes entre a região e o Ruanda por causa da instabilidade no Congo. Isto, obviamente, acabou determinando que a missão da SAMIM saísse de Moçambique e que permanecesse e fosse reforçada a missão do Ruanda. E até agora não sabemos os termos e condições em que a missão do Ruanda está em Moçambique, o que mais uma vez reforça, dá asa a conspirações sobre o porquê o Ruanda entrou em Moçambique e sobre quanto tempo vai ficar e porquê reforçou as tropas e não SAMIM a fazer o trabalho que o Ruanda esteve a fazer. Doutor Sitoia, há uma questão que não se quer calar e tem sido muito trazido à tona, essa questão trazida à tona por várias vozes, que tem a ver com o papel de Ruanda nisto tudo. Ruanda
paradoxalmente disse estar a financiar um movimento em Congo, no leste, portanto, do Congo, RDC, que é o M23, que para alguns esse movimento é tratado como um movimento terrorista. E em Moçambique, o Ruanda está do lado contrário a combater o terrorismo. Como é que a doutora analisa esta questão? De novo, eu penso que tem a ver, é uma questão mesmo dos interesses. É a tal dita hipocrisia que faz, por exemplo, a União Europeia condenar a invasão russa à Ucrânia e apoiar o massacre israelita aos palestinianos. Em função dos interesses, os Estados geralmente posicionam-se até de formas contraditórias, e o Ruanda não poderia fugir a esta exceção. Em relação ao Congo, obviamente que o Ruanda tem interesses históricos, até um ressentimento histórico em relação à Bélgica, porque supostamente os ruandeses pensam que deveriam ter um território maior, não é? Tem este ressentimento e acham que se o Congo for dominado por um grupo que seja oposto a si, o antagônico aos seus objetivos, o Ruanda pode eventualmente desaparecer, o que faz sentido olhando para o tamanho do Ruanda e o tamanho do Congo, não é? Portanto, acaba querendo sempre interferir nas questões políticas internas e também o próprio processo aos recursos do Congo, que o Congo é o país, possivelmente o país mais rico do mundo, e que, portanto, qualquer Estado que controlar ou qualquer ator que controlar os recursos do Congo é potencialmente um dos atores mais ricos do mundo. Portanto, vem essas questões todas imiscuídas. Em Moçambique, o Ruanda vem se estabelecendo a nível internacional pelas missões de paz, ganha algum benefício ao nível do sistema das Nações Unidas, e também por causa da não clareza dos termos em que entra, pode tirar mais vantagens do que nós pensamos ou esperamos que tire, que tem a ver, por exemplo, com estas questões de garantir a segurança dos projetos de gás e outros benefícios que nós até aqui não sabemos e que existem. Portanto, eu penso que é mesmo um jogo de cintura do Ruanda para gerir os seus interesses, e que esse jogo de cintura cria contradições entre a sua postura oficial e as suas ações em relação a dois pontos geográficos distintos, um mais estratégico do que o outro para os seus interesses nacionais. Assumindo que Ruanda, neste momento, de facto, tudo indica que vai garantir a proteção dos megaprojetos. Eu falei, já lembrei-me da empresa, chama-se Cisco, a tal empresa, portanto, ruandesa, que garante a segurança dos megaprojetos, e, por outro lado, controla 70%, e depois tem 30% dessa empresa anônima, e estamos a falar de 20 bilhões de dólares que vai, portanto, estar por detrás deste negócio todo. Podemos olhar para Ruanda como o maior ganhador neste conflito. Certamente, em relações internacionais, diz que não existem amigos nem inimigos, existem interesses. Eu penso que essa é uma máxima realista de relações internacionais e assente também nos princípios de Maquiavel, traduzidos em os fins justificam os meios, que nos devem sempre fazer duvidar dos interesses dos nossos parceiros. Se o Ruanda não tem nada a ver, por exemplo, com o início da insurgência, certamente está interessado que a insurgência permaneça porque salvaguarda os seus objetivos. É preciso nós não sermos ingênuos em relação a isso, do mesmo jeito que mesmo internamente ao nível de Moçambique, qualquer indivíduo envolvido na logística militar para Cabo Delgado está interessado que a insurgência continue, porque é bom para o negócio, não é? E mesmo quem trabalha no setor humanitário está interessado que a insurgência não cesse, pode até estar a fazer esforços para que cesse, mas vive nesta contradição entre garantir que os seus meios de existência estão lá e que os seus objetivos de trabalho são alcançados. Então, nós temos muita gente que obviamente, hoje em dia a própria insurgência gera uma economia autônoma e que beneficia muita gente que pode não estar interessada que esta insurgência seja resolvida. E um desses grandes beneficiários é o Ruanda. Obviamente, se a insurgência continuar, a sua relevância, do ponto de vista de provisão de segurança, se reforça e coloca do lado as forças moçambicanas que até agora têm fracassado sucessivamente em assegurar alguns créditos do ponto de vista de salvaguarda de algum, seja de objetos estratégicos como
esses projetos de prospecção de gás e até das suas populações ao nível nacional. Doutor, duas perguntas em uma. A primeira é, afinal de contas, quem está por detrás do terrorismo em Cabo Delgado? E a segunda questão, aliás, a segunda parte da questão, quais são as redes de financiamento do terrorismo em Cabo Delgado? Esta é a maior questão de todas. Eu penso que esta questão desafia até a nossa inteligência, que tem muitos mais meios do que eu ou nós como pesquisadores para poder aferir quem está por trás da violência. A princípio, nós sabemos que a violência representa uma confluência de indivíduos de diversas proveniências, não é? Sabemos que a violência contou com muita juventude local, por isso que tinha facilidade de se movimentar ao nível, e continua a ter esta facilidade porque confia na capacidade dos locais de conhecer o terreno para poder se movimentar até a logística, não é? E a ter até acesso à informação, à inteligência para que se possa estabelecer e possa assegurar os seus objetivos estratégicos. Há aqui alguns elementos. Eu gosto de um autor, Patrick Chabal, escreve um livro onde inicia esta ideia de instrumentalização da desordem, ou a desordem como instrumento político, né? E nós já vimos, infelizmente, em muitas regiões geográficas onde há recursos, sobretudo em África, onde há recursos, infelizmente, a violência acompanha. E esta coincidência é sempre problemática, porque se nós olharmos para o volume de financiamento que houve em Cabo Delgado antes da insurgência iniciar, que ajudou que os mentores locais dessa insurgência recrutassem tanta gente no início dela, nós vamos claramente ver que houve muito dinheiro que entrou em Cabo Delgado, que entrou no Mocimboa da Praia, não se sabe exatamente de onde, mas que ajudou essa insurgência a se estabelecer. E depois também sabe-se, por exemplo, que a África do Sul é um hub. Aliás, toda a atividade econômica ilícita circula por África do Sul, a África do Sul é um hub. E sabe-se que alguma parte do dinheiro que financiava a insurgência circula pela África do Sul. Sabe-se que em Moçambique há algumas bombas que ajudavam a circular dinheiro e canalizavam esses recursos à insurgência. Sabe-se de indivíduos que foram interceptados levando munições para a insurgência. Sabe-se de munições que foram interceptadas a sair da África do Sul para a insurgência. Portanto, estamos a dizer que Moçambique é como se de todos os lados estivesse a receber diferentes formas de apoio à insurgência, seja por mar, uma boa parte da logística da insurgência vinha por mar, seja por terra no norte de Moçambique, uma boa parte vinha, seja ao sul, uma boa parte vinha da Tanzânia, no norte de Moçambique, incluindo militantes ou combatentes. Outra parte da insurgência, do financiamento da insurgência, pelo menos o capital financeiro, circulava por via da África do Sul e algum armamento também entrava por Moçambique via África do Sul. Portanto, eu não sei quem está a financiar a insurgência. Sabemos que qualquer pessoa pode ajudar aquela insurgência, inclusive até de forma involuntária, não é? Quando alguém, por exemplo, está a circular com uma ambulância e de alguma forma a insurgência consegue fazer uma emboscada e recupera aquela ambulância tem medicamentos, aquela ambulância às vezes tem dinheiro, aquela ambulância ou sacos de arroz, então é uma forma também que a insurgência encontra de se manter e que usa-se dessas coisas todas para poder se estabelecer. Não saberia dizer quem exatamente financia a insurgência em Moçambique. Doutor, o governo tem estado a tomar algumas medidas muito assertivas, não sei, mas muito duras contra as organizações não governamentais. Até há uma percepção de fechamento do espaço cívico em Moçambique, numa lógica de combater o financiamento do terrorismo e até branqueamento de capitais. Doutor, acha que, ou concorda com a perspectiva de que algumas organizações não governamentais podem estar a financiar o terrorismo? Eu não posso colocar a mão no fogo por nenhuma organização não governamental, do mesmo jeito que não coloco a mão no fogo também pelas posições do governo, porque são sempre controversas. O que eu diria é que
nem todas as organizações nacionais ou internacionais têm objetivos claros em Moçambique, né? Nós sabemos, nós que estudamos inteligência, estudamos sabotagem, sabemos que é normal que algumas organizações sejam usadas voluntário ou involuntariamente pela insurgência para alcançar seus objetivos. Estamos a dizer, por exemplo, tem uma grande fábrica de cimentos francesa, Lafarge, que produzia cimentos no Médio Oriente. Lafarge financiava o ISIS, né? Colocava dinheiro ao ISIS, voluntário ou involuntariamente, para garantir acesso do seu pessoal às zonas, garantir que as suas operações estejam a fluir. Financiou o ISIS. Isto está documentado na França, em todo o mundo está documentado aqui. Então, em Moçambique, pode ser que nós tenhamos algumas organizações. Eu conheço muitas, já trabalhei com muitas, eu acredito que muitas estão lá a prestar um serviço que é visível, né? Em Cabo Delgado, um serviço que, se não estivesse lá, a situação humanitária em Cabo Delgado estaria totalmente destruída, não é? Estaremos a viver um quadro humanitário desolador, apesar deste já ser desolador, e que estão a prestar um serviço, claro, bom, e estão a dar capacitações, estão a dar dinheiro para iniciar negócios, coisas que o Estado não consegue fazer, não é? Estão a implementar projetos em Mocimboa da Praia, estão a implementar projetos em Palma, em Montepuez, em Nangade, em Anquabe, na área de educação. Estão a garantir acesso à educação em sítios onde o Estado já saiu, não é? Mas estão lá a trabalhar e a fazerem as coisas acontecer. Mas não acredito também que todas as organizações tenham objetivos limpos, não é? Portanto, é uma ação controversa. O que eu penso que é preciso salvaguardar aqui do Estado é que esta iniciativa não se transforme numa ferramenta de perseguição de organizações não governamentais, o que é uma coisa muito provável de acontecer num Estado como o nosso, em que não há clareza. Eu penso que a inteligência, por exemplo, pode fazer este trabalho claramente. A inteligência pode fazer o trabalho de identificação das organizações que estão a prestar um serviço duvidoso, um serviço que coloca em causa os objetivos do Estado e agir no sentido de neutralizar as ações destas organizações e responsabilizar criminalmente, havendo crime, às lideranças dessas organizações. Mas as organizações que estão lá a operar e que o Estado sabe e que têm todas as credenciais, apresentam credenciais ao governo provincial, à Secretaria de Estado e às outras organizações que representam ao próprio presidente ao nível da província, eu penso que é preciso deixar que as pessoas trabalhem e que as pessoas contribuam para o desenvolvimento daquela província e que ajudem a província a sair deste quadro de violência em que se encontra há já 8 anos. Dr. Rufino, o Estado pretende escrutinar as organizações não governamentais. Estamos a dizer que no final de cada ano vai ter que prestar contas do seu exercício econômico e com o objetivo de saber os movimentos dos seus fundos, a quem pagou, para onde fez transferências. Como que o doutor olha para esta questão de escrutinar cada ONG que atua em Moçambique? Essas organizações não concordam, defendem que se não é você que dá-me o dinheiro, você não tem, portanto, direito de escrutinar as contas de um dinheiro que não foi você que deu-me. Mas o Estado diz, não, eu sou soberano, não é? Se você faz o uso desse dinheiro no espaço em que eu sou soberano, tenho soberania para fazer escrutínio de qualquer coisa que aconteça aqui no país. Eu penso que isto não deveria ser problema para nenhuma ONG. Todas as ONGs são guiadas pelo princípio de transparência, princípio de prestação de conta. No final de cada ano apresentam relatórios ao financiador, a quem lhes dá o dinheiro. É pegar o mesmo relatório e transferir ao Estado. Faz parte do processo de mostrar que aquilo que muitas vezes a sociedade civil exige ao Estado, as organizações fazem, porque é aí onde também começam a levantar suspeitas. Porque eu penso que não é um exercício extraordinário. É só pegar o mesmo relatório de atividades e que é também bom para o Estado saber quem está a fazer o quê, do ponto de vista de coordenação, que é uma coisa que se identificou, que numa das minhas pesquisas identifiquei que o Estado tem dificuldades de coordenação
dos esforços humanitários. Por exemplo, duplicação de esforços é um problema. A questão de não só duplicação de esforços do ponto de vista de área de intervenção, mas também duplicação geográfica, não é? Estamos a dizer que se nós temos deslocados em Metuge e depois estamos a ter um novo foco, um novo centro de deslocados em Montepuez, João Coabe, é preciso canalizar de forma apropriada mais as organizações, porque às vezes tem mais facilidade em Metuge, restringem-se a Metuge e duplicam esforços, enquanto outras pessoas que igualmente, eu penso que não deveria ser um problema, não deveria ser objeto de debate. Obviamente que o problema seria o Estado usar isto como mecanismo de fechamento do espaço cívico, como mecanismo de restrição do espaço de intervenção dessas organizações, mas agora prestar contas não deveria ser um problema para as organizações de sociedade civil. É o que orienta o seu princípio de atuação e deveria ser até uma ação voluntária, de modo que o Estado perceba as suas valências, os benefícios que elas trazem e se for necessário, discuta melhor como coordenar essas intervenções de modo a maximizar os benefícios que advêm desses diferentes fundos que são canalizados a partir de diferentes pontos do mundo. Dr. Rufino, agora tivemos um ataque terrorista na reserva de Niassa. Não é? Por muito tempo ficámos a discutir Cabo Delgado, mas agora este sinal de Niassa, depois já tivemos algumas situações em Nampula, que culminou até com a morte de uma irmã. Minha questão é, a longo prazo não existe possibilidade de alastrarem-se, portanto, os ataques terroristas para outros cantos do país, sobretudo na região norte? E se existe essa possibilidade, quais devem ser as ações do governo para evitar que essa ameaça, portanto, se alastre por mais espaços do nosso território? Na verdade, a ameaça terrorista está presente em qualquer parte do mundo. Inclusive na Europa, nós vimos cidades como Amsterdão, cidades como Paris, Alemanha, por exemplo, tivemos alguns incidentes na Alemanha há poucos meses, protagonizados por aquilo que se categoriza como lobos solitários, né? Aquele indivíduo que, absorvendo aqueles ideais extremistas, age em isolamento, aprende a montar uma bomba, pega um carro, atravessa uma zona de alta concentração de pessoas com objetivos movidos por esses objetivos extremistas. Portanto, a possibilidade de ações terroristas em Moçambique está por todo lado, mas não só em Moçambique, em todo o mundo. Mas a questão que diferencia aqui os Estados é que, enquanto nos Estados do Norte as possibilidades são mínimas e, por exemplo, ter um grupo que circula à vontade é remoto, em Moçambique nós não estamos a conseguir conter isto. Enquanto não conseguirmos conter, basta que nós estejamos enfraquecidos, que a nossa máquina militar esteja enfraquecida e os apoios que recebemos, por exemplo, do Ruanda. A posição do Ruanda nos coloca em alta vulnerabilidade, porque a qualquer momento o Ruanda pode ter de se retirar em função dos seus objetivos estratégicos, até dar resposta aos problemas no Congo. Esta retirada pode nos expor a um tipo de vulnerabilidade sem precedentes, semelhante àquilo que nós vimos em 2019, 2020 e um pouco nos princípios de 2021, quando quase se tomavam distritos inteiros e exibiam-se bandeiras em frente a sedes distritais e os administradores quase não existiam lá e nem forças policiais e militares. Portanto, este deve ser o objetivo do Estado, que nós reconhecemos que a ameaça existe, mas como é que nós agimos de modo que percebamos que isto é uma maratona, não é uma corrida de velocidade, como dava a entender Bernardino Rafael em 2019, quando dava ultimatos. Isto é uma maratona. Como é que nós garantimos que criamos as condições de modo a fragilizar continuamente o grupo até um ponto em que, se nós tivermos algum incidente terrorista, vai ser por desespero de algum lobo solitário que ainda atém-se àqueles ideais e que decide sabotar ou atacar ao Estado e que imediatamente é neutralizado e não volta-se a verificar nenhum incidente extremista por longos tempos. Portanto, este deve ser mais ou menos a orientação, mas a ameaça é muito provável. Nós não temos condições de segurança que nos deixem à vontade. É preciso continuar a trabalhar de modo a minimizar esta ameaça a pontos de se poder viver com mais tranquilidade em Moçambique. Se nós temos dificuldades de contenção ou de até erradicar
o terrorismo num ponto específico, alguns distritos em Cabo Delgado, num cenário de expansão dos ataques para Niassa, para Nampula e para provavelmente outras regiões do país, as nossas forças estarão em condições de lidar com esta toda dispersão, não é, das forças para garantir a segurança em diferentes pontos do país. Não, é um desafio. A particularidade do terrorismo é que é diferente de um exército regular, porque um exército regular marcam um ponto, lutam. E quem ganha aquela batalha pontua no seu checklist ou na sua lista de prioridades. A particularidade da insurgência é o uso desta técnica de guerrilha e a permanente mobilidade. Portanto, desafia a capacidade de perseguição da máquina estatal. A perseguição da máquina estatal é realizada por grandes contingentes. Portanto, é preciso nós adaptarmos a nossa máquina de defesa aos desafios de combate à insurgência, que às vezes é perseguição a um homem, né? É perseguição a 15 homens, e não precisamos sempre ativar um contingente, um batalhão inteiro para perseguir 15 homens. É preciso nós sabermos como é que nós posicionamos as nossas tropas de modo a conter esta expansão. E obviamente que se estes grupos conseguem se expandir, vão ameaçar sobremaneira a nossa capacidade de defesa, mas é preciso considerar também que não é fácil também para o terrorista se expandir. Por isso que ele permanece nas zonas de conforto, que é aquele corredor de Macomia, né? Um pouco para o interior, um pouco para baixo, um pouco para cima, mas que é a zona que ele domina melhor. Porque se ele vai para Niassa, por exemplo, nós tivemos ataques na reserva de Niassa do lado de Cabo Delgado, mas se ele movimenta-se para Niassa é hostil, é uma zona hostil à presença humana, porque são matas intensas e é despovoado. Então, para a própria logística do terrorista é muito difícil. Portanto, é uma zona que pode até ter pretensões de expandir, mas não é fácil. Os corredores geralmente de acesso a essas províncias é através do Monte Estrada. Então, é até fácil neutralizar e mobilizar a insurgência. Mas é preciso que o Estado tenha a capacidade de estar em todo o território e neutralizar ameaças localizadas e mais amplas que possam perigar o Estado moçambicano. Doutor, existe uma percepção real ou não de que Cabo Delgado, aliás, os terroristas não têm interesse de se estabelecer ali os megaprojetos, porque caso isso aconteça, eles teriam um problema, é que há outro tipo de negócios que estão a acontecer por aí. Estou a falar de negócio ligado ao tráfico de drogas, negócio ligado à exploração até de alguma forma ilegal dos recursos, negócio ligado à exploração de madeira, dentre vários outros negócios, sobretudo este de tráfico de drogas, até de como corredor e por aí em diante. Será, doutor, olha para a questão de terrorismo como algo ligado ao tal narcoterrorismo e tráfico de droga ou tráficos de transnacional, por aí em diante? Na verdade, houve muito essa suspeita há uns 3, 4 anos, de que o tráfico de drogas pudesse estar a financiar o terrorismo. Mas os levantamentos que foram sendo feitos, constatou-se que até o tráfico de drogas movimentou-se mais para baixo, porque aquele corredor, por causa da presença de muitas tropas, tornou difícil, inclusive pela vigilância costeira, a tentar neutralizar a logística dos terroristas, tornou inóspito aquele espaço para o tráfico de drogas. Então o tráfico de drogas moveu-se mais para o sul, para Nampula, Zambésia, onde há mais das forças de segurança não está lá. Portanto, houve uma correlação na medida em que, em algum momento, em alguns acampamentos terroristas foram encontradas algumas drogas, mas não há evidências de que o tráfico de drogas seja a principal fonte de financiamento. Pode ser que em alguma medida até financie, porque seja de forma direta ou indireta, não é? Porque estando no mar, os terroristas, por exemplo, é possível para eles apreenderem um daqueles barcos que movimenta a droga para o interior do país. Então podem, mas não há evidências de que haja uma correlação, pelo menos que eu tenha conhecimento, entre o tráfico de drogas e o terrorismo. Agora,
Eu li um documento em relação ao tráfico de madeira, por exemplo. Creio que é um artigo investigativo, creio que foi escrito por Estácio Valor, em que relacionava o corte de madeira com algum financiamento do terrorismo, à medida em que, de modo a garantir o acesso às zonas de exploração de madeira, os madeireiros entregavam algum dinheiro, pagavam algumas cotas ou algumas tarifas aos terroristas para facilitar este acesso. Então, há uma relação, não sei em que medida financia e pelo menos pela dinâmica atual da violência, notou-se que a insurgência evoluiu para um estado de desespero em que começa a recorrer para aquelas situações de, em inglês chama-se looting, que é mais ou menos tentar assaltar mercearias, assaltar viaturas de comidas, assaltar transeuntes ou pelo menos passageiros e tentar tirar alguma coisa e mesmo roubar machambas. Há muitas declarações sobre uma das formas através das quais eles conseguiam se sustentar, que eram esses roubos às machambas, às zonas de cultivo, assaltos a essas lojas, estabelecimentos comerciais e extorsão também a comerciantes e automobilistas e transportes públicos de passageiros. Eram essas as formas através das quais conseguiam se manter até agora. Doutor, quais são os efeitos a longo prazo das ações terroristas para a economia nacional, assim como para o investimento direto estrangeiro em Moçambique? A verdade é irônico que os dados de investimento apontam que Cabo Delgado, apesar da violência, Cabo Delgado não teve tanta retração de investimentos, pelo menos direto estrangeiro. Agora, e se olharmos também para os grandes projetos de oil and gas, é só ver que a decisão final de investimento já foi tomada e que já está-se a tirar até algum dividendo. Ainda este ano, a administração norte-americana aprovou bilhões de dólares para investir em Cabo Delgado. Do ExxonMobil. Quantitativamente, até possa ser agora a província que mais investimento recebe em Moçambique, só com a aprovação daquele investimento. Agora, do ponto de vista de negócios locais, aí o dano é tremendo, porque obviamente quem fazia agricultura já não consegue produzir agricultura e transportar para os diferentes centros de comercialização. Quem fazia peixe já não se consegue levar o peixe para o interior e comercializar. Quem fazia o negócio transfronteiriço entre Moçambique e Tanzânia já não consegue. Então todo o tecido comercial, empresarial, local está destruído. Eu penso que este é o grande dano que se observa em Cabo Delgado. Isto obviamente afeta a capacidade de geração de renda das comunidades locais e aumenta as desigualdades sociais, porque os únicos que têm acesso a dinheiro são as pessoas que estão empregadas nos grandes projetos, mas abaixo deles, as comunidades que garantem a manutenção desses projetos, porque vão pescar, porque produzem, porque garantiriam isso com os produtos agrícolas, com os produtos, com a criação de galinhas, já não conseguem fazer esse negócio. Então estão mais empobrecidas quando outro grupo está mais enriquecido. Isto é novamente uma nova fonte de conflito. Eu penso que, pelo menos economicamente, é nesses termos. E para o Estado moçambicano, obviamente, que é a questão de realocação de fundos. Não é? Nós vimos, por exemplo, quando a insurgência iniciou, que uma boa parte do nosso bolo orçamental foi redirecionado ao setor da defesa, o que compromete os investimentos nos diferentes setores. É só vermos os danos no setor da saúde, os danos no setor da educação. O Estado não está a fazer nenhum investimento, é tudo despesa, e este tipo de consequências a curto, médio e longo prazo, obviamente que nós vamos ter um Estado cada vez mais fragilizado por causa desse redirecionamento, realocação dos fundos que deverão servir para outros setores do Estado. Última questão, doutor, para terminarmos a nossa conversa, está muito boa, mas permita-me só fazer esta pergunta, que parece-me bastante relevante. Nos termos em que coloca as coisas, que este cenário todo acaba destruindo todo o setor empresarial, sobretudo para o empresariado local, sobretudo para as comunidades, também vivem fazendo algum negócio ali e acolá. A minha questão é que me parece que essas comunidades vão tornar-se cada vez mais fragilizadas. O que nós vamos ter é mega projetos que vão contratar mão de obra vindo ou do estrangeiro ou de outros pontos do país, algumas
pessoas, a maior parte deles vindo do sul do país. Qual é o cenário que isso pode nos trazer no futuro? Essa perspectiva que se tem, por exemplo, em Cabo Delgado, de que tudo está a ser feito pelos vientes, é assim como eles caracterizam. E em segundo lugar, para terminar mesmo, a segunda pergunta desta única pergunta que eu estou a fazer, a segunda parte da pergunta, é: há uma percepção que me parece ter alguma lógica, de que com este todo cenário, este quadro todo caótico, os megaprojetos vão obrigar o Estado moçambicano a renegociar os termos, porque uma grande parte do bolo deve ser redirecionado para o setor de segurança. Agora estamos a falar de 20 bilhões para o Cisco e a tal empresa anónima. E o investimento que foi feito ali é de 20 e tal bilhões, por exemplo, no caso de Total. Haverá aqui um jogo de interesses por parte dos detentores de capitais que querem mesmo fragilizar, que possam querer fragilizar Moçambique, para que Moçambique possa negociar numa situação de estar a arrastar-se e qualquer coisa que possa advir depois deste negócio possa ser útil para Moçambique e no final de tudo Moçambique possa aceitar qualquer coisa. Como é que olha para esta perspectiva? Para a primeira pergunta, eu penso que nós não podemos, e hoje em dia estou muito mais convencido disso, nós não podemos olhar para o setor dos megaprojetos como um setor que vai trazer algum tipo de benefício para as populações em Cabo Delgado. O setor dos megaprojetos é intensivo em capital, mas não exige quase, não absorve quase nenhuma mão de obra, porque é uma mão de obra muito especializada, é uma mão de obra geralmente feita de estrangeiros e é uma operação de baixa intensividade de mão de obra, então não precisam de locais para nada. Infelizmente temos que falar as coisas nesses termos. E obviamente a percepção é que vai ficar lá, principalmente depois dos processos de expropriação de terras e todo o processo que seguiu de problemas de compensação. E nós vimos em Palma, por exemplo, que havia muitos problemas, houve manifestações recentemente por causa destas questões de compensação, por causa das terras que foram tiradas. Então, o potencial para isto, naturalmente, é de maiores conflitos. Nós estamos a caminhar para uma posição em que, se não se investe massivamente em Cabo Delgado, reconstruir-se as infraestruturas sociais, dinamizar-se, injetar-se algum capital para dinamizar a economia, criar alguns benefícios para os locais, nós podemos voltar a permanecer em ciclos constantes de violência. E não seria de estranhar, por exemplo, quando tu vais para Inhambane, nós estamos na zona de Pande, Temane, há tensões muito graves naquela região por causa dos recursos que beneficiam mais, por exemplo, Vilanculos do que a região de Pande. Portanto, nós vamos ver permanentemente este tipo de clivagens. Agora, quanto ao capital internacional, eu digo sempre devemos olhar com desconfiança para o capital internacional, porque o capital internacional não movimenta-se só o dinheiro. O capital internacional é também político. Ele é distribuído numa lógica de relações extrativistas, não é? Em que olha-se para os Estados do Sul apenas como centro de extração de recursos e hoje em dia também de benefícios financeiros, e onde não deve ficar nada, porque se esses Estados ganham alguma coisa, obviamente que o equilíbrio de poder vai ficar cada vez mais comprometido. A posição de privilégio, autoridade que esses Estados têm sobre os Estados mais fracos vai ficar comprometido. Então, é sempre importante olhar para o capital internacional com este duplo olhar. Eu não acredito que a Total esteja interessada no desenvolvimento de Moçambique, a Eni esteja interessada no desenvolvimento de Moçambique. É bom para a imagem corporativa deles saber que estão a deixar alguma coisa localmente, mas se puderem sugar o Estado moçambicano até ao máximo a semelhança daquilo que acontece no Congo ou aquilo que acontece na Burkina Faso, em que as empresas de ouro e de urânio retiram todos os recursos e não deixam nada, fazem o mesmo em Moçambique. Aí é que Moçambique deve se posicionar. Vale a pena que não se explore o recurso do que se explorar, gerar todo este tipo de tensão e não beneficiar em nada. Então, vale a pena que o recurso esteja lá, expire, deixe de ser útil, na medida em que ocorra a transição energética, e deixe de ser útil do que o recurso seja explorado, enriqueça outros grupos, reforce as relações entre o capital do norte e o capital do sul, não é? Reforce essas relações de poder
que se materializam através deste capital e nós permaneçamos nesses conflitos eternos a tentarmos sair deste ciclo de pobreza. Então, esta é a minha percepção. Doutor Rufino Sitoy, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer em nome de toda a equipe de produção deste programa Readcast. Nós contamos hoje com o Dr. Rufino Sitoy e discutimos ou conversamos em torno dos contornos e recrudescimento do terrorismo em Cabo Delgado, em Moçambique, e agradecemos pelo carinho e pela toda, portanto, estes pontos de vista que têm nos estado a dar para enriquecer o nosso programa. E muito obrigado e até a próxima ocasião.